No episódio anterior, aprendemos sobre as origens da propaganda moderna e sua ligação com a Igreja Católica. Já no vídeo de hoje, daremos continuidade a essa série, analisando a mudança de paradigma que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial e como isso virou um marco na história da propaganda moderna. Então, pegue seu café, sente-se e relaxe. A mudança para a propaganda moderna decorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando a imprensa e o cinema tornaram possível a massificação da mensagem. A existência desses meios foi contemporânea de um conflito de uma intensidade e dimensão inéditas, e que exigiu o alastramento da guerra para áreas que tradicionalmente ficavam à margem. Teve consequências na economia mundial, no ordenamento social dos integrantes e na própria condução da guerra, tendo os países integrantes recorrido à utilização de meios bélicos. A utilização de recursos não bélicos com objetivos hostis é designada por guerra híbrida. A informação sobre o inimigo e o andamento do conflito foi uma dessas novas frentes de batalha, e é a que nos interessa para este vídeo. Até a entrada dos Estados Unidos na guerra, em abril de 1917, e das inovações que a máquina de propaganda norte-americana trouxe, os meios utilizados pelos países integrantes eram os tradicionais panfletos e cartazes. Os trabalhos de Lippmann e Bernays revelaram as técnicas e os princípios desenvolvidos. Bernays foi ainda mais longe. Aprofundou os fundamentos científicos e desenvolveu as técnicas para a utilização civil em publicidade e relações públicas. A partir da terceira década do século XX, a propaganda mudou definitivamente de aspecto. Entrou no paradigma da propaganda moderna que se destina às massas. Todas as propagandas posteriores seguiram os ensinamentos e práticas norte-americanos. Mesmo a propaganda soviética, que foi contemporânea da norte-americana, persistiu inicialmente no modelo leninista. Até que, na década de 50, aderiu progressivamente aos métodos iniciados pela agência dirigida por Krill. Na época da Primeira Guerra Mundial, o analfabetismo ainda era um importante obstáculo para o sucesso da propaganda. Até a invenção do rádio, a única forma de utilizar massivamente a palavra na propaganda era pela imprensa através da escrita. Aqueles que não sabiam ler não podiam ser atingidos pela propaganda. Era necessária a utilização de outro meio para chegar aos analfabetos. A palavra falada era utilizada em comícios, reuniões e etc., mas atingia poucos indivíduos de cada vez, e não era constante nem durável, que são as duas condições que a propaganda deve procurar para obter sucesso. Além da palavra falada, o meio mais adequado à propaganda era a imagem. O cartaz foi o meio de propaganda por excelência até a Primeira Guerra Mundial, mas não desapareceu depois dela. O cartaz continuou a ser um meio de propaganda, apesar de o analfabetismo tender a desaparecer nas sociedades industrializadas, da massificação do cinema, da invenção do rádio, da televisão e da internet. O cartaz deve despertar a atenção até dos mais distraídos, pelo que normalmente recorre às cores vivas. A sua mensagem deve ser clara, de modo a ser percebida com um único olhar, e essa mensagem deve provocar uma resposta emocional. Para atingir este objetivo, a imagem apela frequentemente a sentimentos, como o ódio, o orgulho ou o medo. Estes sentimentos podem ser instigados através da violência, que é então um recurso explorado na maioria dos cartazes. Na verdade, a violência foi muito utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, não só em imagens, mas também em palavras. Através da violência, procurava-se desumanizar o inimigo, mostrar como ele era bárbaro, incivilizado, cruel e que deveria ser exterminado. Este tipo de propaganda, que denunciava as atrocidades cometidas pelo inimigo, normalmente exageradas, quando não completamente inventadas, ficou conhecido como propaganda de atrocidades. Durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses foram os principais promotores deste tipo de propaganda, mas o Império Austro-Húngaro também a ele recorreu, havendo um cartaz austríaco de 1914 que apela ao extermínio dos sérvios. Contudo, já no século XIX, a violência era utilizada para combater o outro, habitualmente o imigrante que invadia e que ameaçava a existência da civilização. Na Inglaterra vitoriana, um cartaz mostrava a inferioridade irlandesa quando comparada aos ingleses. Na verdade, esse cartaz que comparava a beleza de Florence Nightingale
com a de Bridget McBruiser, apesar de preconceituoso e xenófobo, não pode ser considerado violento. O mesmo já não se dirá dos cartazes norte-americanos contra a invasão chinesa do oeste e a invasão irlandesa do leste, que terminou com a aniquilação do Uncle Sam e a vitória dos chineses. Um excelente exemplo da utilização da propaganda de atrocidades pelos ingleses durante a Primeira Guerra Mundial é a história da fábrica de cadáveres alemã, notável pelo alcance que teve e também pelas consequências desse alcance. Em abril de 1917, os jornais ingleses The Times, Daily Mail e Daily Express publicaram notícias sobre a fábrica de cadáveres alemã que processava os cadáveres de seus próprios soldados para deles extrair óleo lubrificante, gorduras, sabão, cola, glicerina para explosivos, farinha de ossos para ração animal e fertilizantes. Numa época em que a propaganda de atrocidades era comum, essa história sobressaiu de todas as outras e terá contribuído para trazer a China para o campo dos aliados. Um desenho popular na época mostrava o Kaiser apontando para uma dessas fábricas e dizendo ao jovem recruta ao lado: viva ou morto, servirás ao seu Kaiser. Em 2 de dezembro de 1925, o ministro britânico das Relações Exteriores, Sir Austen Chamberlain, declarou em The Chamber of Commons que a história era falsa. No entanto, a história foi amplamente acreditada na época. A história da fábrica de cadáveres alemã é digna de estudo por várias razões. Foi uma narrativa bem-sucedida, no sentido de que teve um efeito poderosamente persuasivo em muitas pessoas ao redor do mundo. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a chegar à Inglaterra relatos de novas atrocidades alemãs que envolviam fornos, corpos humanos e instalações industriais, ninguém estava disposto a acreditar, julgando que era uma sequela daquela história. E assim vemos como, durante a Primeira Guerra Mundial, a propaganda tomou proporções inimagináveis até o momento. E foi com este evento histórico que houve a maior mudança de paradigma para trazer a propaganda ao que conhecemos hoje. Espero que você tenha aproveitado essa série. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como esse e comentar abaixo o que você achou de tudo isso. Muito obrigada e até a próxima!